Protocolo de 7 dias, de 6 dias, de 5 dias. Eu sei que se você começou a fazer seu tratamento com a tirzepatida, pode ser que você tenha ouvido falar de protocolos diferentes. Vamos conversar para a gente entender um pouquinho o porquê desses protocolos, o que que isso significa e, de repente, até facilitar para que você entenda qual o melhor protocolo para você seguir? Então, vem comigo que hoje a nossa conversa é sobre protocolos para tirzepatida. Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Gibetin, sou jornalista comunicóloga, não sou médica, então já quero deixar um alerta de que nada do que a gente vai conversar aqui é uma prescrição médica ou orientação para o seu protocolo. Nada mais estou fazendo aqui do que a gente discutir o que eu tenho visto, conversado com médicos, o que eu tenho visto ao longo de quase um ano de tratamento com a tirzepatida, dos estudos que eu li, e que esse conhecimento e esse bate-papo possam te ajudar a ter mais informação para que na hora que você estiver passando com o seu médico, que você possa conversar com ele com mais tranquilidade, sabendo o que perguntar, para facilitar seu tratamento, te ajudar na sua observação no seu dia a dia, de como é que você está lidando com o protocolo que você está usando e assim por diante. Vamos embora? Quem toma Monjaro normalmente utiliza o protocolo orientado pela Lilly, que é a farmacêutica que detém a patente da Monjaro, né, que detém a patente da tirzepatida na maioria dos países. O estudo dela é todo em cima de um protocolo de 7 em 7 dias. A cada 7 dias, você toma uma nova dose de medicação. Nesse protocolo dela, ela vem fazendo um escalonamento de doses. Você começa com 2,5, após 4 semanas você migra para 5 mg, depois de mais 4 semanas 7,5, mais 4 semanas 10, mais 4 semanas 12,5 e, enfim, mais 4 semanas chegando no 15. E aí você mantém o 15. Esse é o protocolo oficial da Lilly. Tudo que for diferente disso, a gente entra num nome que a gente até escuta falar às vezes na internet, que é o off-label. O que que é off-label? É a forma como o seu médico vai conduzir contigo para além daquele protocolo colocado pela Lilly e orientado pela Lilly, que é o protocolo que ela defende com base em todos os estudos que ela fez com milhares e milhares de participantes. O que sai deste protocolo orientado, então a gente trata como off-label. Então, assim, ele está fora dos estudos, fora da bula. E aí os médicos que já acumulam experiência ao longo dos anos, para além da medicação da tirzepatida, mas também entendendo a resposta de cada paciente, as dificuldades de cada paciente, o histórico de doenças e acompanhamento de cada paciente, muitas vezes fazem ajustes. E aí a gente vê isso virar uma série de tendências na internet. Alguém que está tomando de 5 em 5 dias, alguém que está tomando de 6 em 6 dias, a pessoa que está mudando de medicação e toma uma tirzepatida essa semana, outra tirzepatida outra, começam a surgir protocolos dos mais diversos. E nem sempre o que é bom para o amiguinho é bom para a gente. Na maioria das vezes não é, né? Vamos combinar. Então é importante que a gente entenda algumas coisas para ter essa conversa bem fácil, tá? Primeiro, protocolo orientado serve para a maior parte das pessoas. Então, o 7 em 7 dias vai servir para a maior parte das pessoas, para a maior parte mesmo. Mas algumas pessoas vão precisar de ajuste. Como é que a gente entende quem é que precisa de ajuste e o que que faz diferença? Vamos entender que o protocolo de 7 em 7 dias da tirzepatida, ele funciona por quê? Porque a medicação fica no nosso organismo em torno de 21 dias. Mas ela tem uma coisa assim, ela chega no pico máximo, ali próximo do segundo ou terceiro dia pós-aplicação. Então, vamos supor que você tomou ela na quinta-feira. Então, sexta, um dia, sábado, dois, domingo, três. O sábado e domingo são os dias mais fortes, que você vai sentir a medicação mais presente no seu organismo. E aí, na segunda-feira, isso já começa, entra na curva já de declínio da medicação, e ela vai caindo ao longo dos próximos dias. Mas depois de 7 dias, a gente ainda está numa meia-vida. Então, se você está tomando uma dose de 5 mg, por exemplo, e você toma a primeira dose hoje de 5 mg, daqui a 7 dias, quando você vai tomar a segunda dose, essa medicação ainda está na meia-vida, ou seja, ela tem mais ou menos 2,5 dela ainda agindo no seu corpo. Passado mais 7 dias, começa a acontecer o que a gente chama de empilhamento de doses. Por quê? Você ainda tem 2,5 agindo no seu corpo e você toma mais 5. Então, a dose que você tem agora no seu corpo funcionando é de 7,5. É mais ou menos isso, obviamente. Quando a gente fala em média, mais ou menos, significa que para algumas pessoas a medicação vai bater mais forte, vai agir por mais tempo. Outras pessoas têm uma resistência maior à medicação, ou têm outras comorbidades que fazem com que a medicação não faça tanto efeito. Pode ser que esse empilhamento funcione um pouco diferente para cada um. Mas vamos voltar aqui no geral, no que acontece na maioria das vezes. Então, você tomou 5, em 7 dias você toma mais uma dose, você fica com a primeira dose em meia vida, você está com 7,5. No 14º dia, quando você está tomando a terceira dose de medicação,
Aquela primeira lá ainda tem um pouquinho, ela tá ali na casa de 1,25. A segunda dose que você tomou tá em 2,5. Então 2,5 mais 1,25, a gente tem 3,75. E aí a gente vem e toma mais uma dose completa de 5 mg. Nesse momento da sua terceira dose, completando 14 dias de medicação, você tem mais ou menos 8,75 mg agindo no seu corpo. E isso lembrando que eu tô fazendo essa soma como se você hipoteticamente estivesse tomando 5 mg de medicação. No 21º dia, quando você toma mais uma, aí tudo isso ainda você tem um pouquinho mais de medicação agindo, porque ainda tem um restinho daquela primeira dose que você tomou. Então é assim que acontece o empilhamento. Quando a gente está tomando uma dose, se a gente for considerar as meia-vidas das medicações, a gente tem uma dose maior funcionando no nosso corpo. Esse protocolo funciona para a maior parte das pessoas. Como você não é todo mundo, eu sei que você está pensando isso agora, você pode questionar se ele é o melhor protocolo para você. Como é que a gente pode perceber isso e em que casos a gente tem visto a mudança do protocolo? Eu acompanho muitas pessoas aqui no canal, no meu Instagram, que aliás, se você não me segue, já vai lá, me segue, @gibetim. Ah, igual tá aqui no canal, igual meu nome aqui no canal, confere que tem 2 T's, I, N, tá? Às vezes dá uma confusãozinha, mas me segue lá que eu posto muita coisa do meu dia a dia por lá também. Eu recebo muitas dúvidas. Quando os médicos estão orientando esse protocolo diminuir? Em casos onde a pessoa realmente precisa antecipar essa dose. Não é para acelerar emagrecimento, não é para evitar subir a dose. Muitas pessoas que sofrem com a obesidade e com outras síndromes metabólicas, né, apresentam também um processo de compulsão. E a compulsão alimentar melhora muito com o uso da tirzepatida quando chega ali no quinto dia, no sexto dia, que a medicação atingiu aquele pico e começou o declínio dela, ela já começa a se enfraquecer, a compulsão volta com força. O food noise, que é aquele barulho de comida, o ruído de comida que a gente escuta, também volta com força. E para não prejudicar a pessoa, para não entrar num processo compulsivo, e depois desencadear uma série de outras ansiedades e problemas, alguns médicos estão trazendo a medicação para ciclos menores, para que ela mantenha o tempo todo no pico, o tempo todo no máximo. Tá? Então, eu tenho visto algumas pessoas querendo fazer o uso da medicação em 5 dias, 6 dias, porque acreditam que assim elas vão emagrecer mais rapidamente, porque assim ela não vai subir a dose, teoricamente ela ficaria numa dose mais baixa e assim teria uma economia de medicação, mas aqui tem alguns pontos que são muito críticos e que a gente precisa se atentar. Vamos a eles. Primeira coisa, encurtar o ciclo para acelerar o processo de emagrecimento não funciona necessariamente assim. O que pode acontecer na verdade? O seu corpo ele tem um ritmo de emagrecimento e um ritmo para ele brigar com essa medicação ali, porque ele está tentando manter gordura no seu corpo e até ter reganho. Isso o corpo da gente está o tempo todo fazendo. Então, quando você vai antecipando esse ciclo, pode acontecer o quê? Pode acontecer que seu corpo acostume mais rapidamente com essa medicação e ela deixe de fazer efeito. Pode ser que você tenha um aumento de colaterais completamente desnecessário. E, na verdade, o emagrecimento não vai se dar tão mais rápido assim. Porque tem um tempo ali, um déficit calórico necessário, tem um tempo para que seu corpo realmente consiga eliminar a gordura. Acelerar o processo de emagrecimento não quer dizer um emagrecimento saudável. Então, primeira coisa para você se assentar. Outro ponto que é muito importante é uma medicação. E medicação tem efeitos colaterais. A gente não está tomando tirzepatida como está fazendo um passeio no parque. Não é isso. A tirzepatida está agindo no seu corpo e tem efeitos colaterais, tá? Tem coisas acontecendo aí. Mesmo que você seja um daqueles excelentes respondedores que não tem quase efeito colateral nenhum, tem um processo acontecendo dentro do seu organismo. Então, só acelerar ele sem real necessidade, sem real prescrição médica e sem o acompanhamento do seu médico, pode ser mais maléfico do que benéfico. Outro ponto importante: quando você evita de aumentar a dose porque você quer economizar, mas você diminui o ciclo, no final das contas a economia passa a não ser grande coisa. Por quê? Se você comprou uma medicação para usar X semanas, então vou seguir aqui na mesma hipótese que era dos 5 mg, você comprou uma caixa de tirzepatida, que tem ali 60 mg no total. Para você tomar 5 mg, você teria então 12 semanas de uso. Só que, se você está encurtando o seu ciclo, ela já não vai mais dar para 12 semanas. Então, no final das contas, em vez de 12 semanas, você vai ter aí 2 meses, 2 meses e meio de tratamento. Então, às vezes, não faz tanta diferença entre aumentar a dose e encurtar o ciclo nesse quesito de economia. E ainda de quebra, você pode ganhar uns efeitos colaterais desnecessários.
ou sobrecarregar seu organismo, enfim, nenhuma das duas coisas é interessante. Então, acho que tem que ter cautela aí se o motivo de você encurtar o ciclo é acelerar emagrecimento ou evitar subir a dose para economizar. Terceiro ponto que a gente precisa se atentar. Se a gente está encurtando os ciclos, o empilhamento vai acontecer também mais rapidamente. Então, você vai ter mais medicação atuando no seu corpo e as chances dos colaterais virem com força também são grandes. Considere mesmo se faz sentido para você. Para quem faz sentido? Para quem tem compulsão alimentar? Para quem sente muita fome quando a medicação começa a já chegar próximo dos últimos dias de aplicação do ciclo? Para quem sofre muito com o food noise? Tá? Então, para quem está fazendo acompanhamento e tratando, para além da obesidade, outras comorbidades vindas dela. Esse vídeo, inclusive, eu resolvi gravar porque eu recebi um pedido de uma pessoa que está fazendo uso, orientada pelo médico, para controle da compulsão alimentar. E ela sentiu ótimas melhorias com esse ciclo mais encurtado. Olha que importante que é a gente ter realmente consciência do nosso corpo, dos processos que estão acontecendo com a gente agora, com a medicação, ao longo dos dias do ciclo e de um acompanhamento médico bem feito. Que a gente tem visto casos do encurtamento de ciclo ou com a entrada acompanhada de outras medicações para segurar a compulsão, para ajudar na ansiedade, para segurar a fome. Mas o uso de medicação precisa, sim, sempre, de orientação e acompanhamento médico. Não é porque deu certo para o amiguinho que vai dar certo para você. Cada organismo é um universo muito peculiar e responde à medicação de um jeito muito específico. Então é importante que você se observe, faça o seu tratamento corretamente, não espere milagre da tirzepatida. Não tem milagre que aconteça no ciclo de 5 dias, de 6 dias ou de 7 dias se você não estiver colaborando com o seu tratamento. E o que isso significa? Fazer uma belíssima hidratação, priorizar a proteína, de preferência em todas as refeições, fazer alguma atividade física e, com certeza, priorizar a musculação. A musculação vai fazer uma grande diferença para a manutenção da sua massa magra e para a sua recomposição corporal, para que quando você terminar de emagrecer todos os quilos que precisar e atingir seu peso-alvo, o seu corpo esteja bem saudável e mais forte para lidar com a consolidação e manutenção da medicação ao longo dos próximos meses que virão. Se fez sentido para você esse tipo de conteúdo, quero te convidar a conhecer o nosso grupo de membros aqui do canal. Lá na home do canal tem um botão Seja Membro. E a partir de R$ 7,99 por mês, você pode ter acesso às nossas lives exclusivas para membros, que acontecem quinzenalmente às segundas-feiras. E também você vai assistir todos os conteúdos aqui do canal sem ser interrompido por anúncio. Além disso, resposta prioritária e uma série de outras coisas de benefícios lá no grupo de membros. Se você se interessou, vou ficar muito feliz em receber você por lá. Muito obrigada por você vir comigo até aqui e até o próximo conteúdo sobre esse universo dos análogos de GLP-1, sobre o meu emagrecimento também, tendências, notícias e muito mais. Até a próxima!